O Brasil está entrando em uma nova era militar. Uma era marcada não apenas por tanques, soldados e armamentos tradicionais, mas por ameaças invisíveis, ataques cibernéticos, drones autônomos, sabotagens econômicas e guerras híbridas capazes de desestabilizar uma nação inteira sem a necessidade de uma invasão convencional. E diante desse cenário cada vez mais perigoso, uma decisão histórica acaba de ser tomada. O Exército Brasileiro quer manter 20% de suas tropas em elevado grau de prontidão operacional. Mas por que isso está acontecendo agora? O que mudou para que o Brasil, conhecido historicamente como um país distante dos grandes conflitos globais, começasse a tratar a possibilidade de guerra com tanta seriedade? A resposta está em um mundo que se tornou muito mais instável. Nos últimos anos, o planeta mergulhou em uma escalada de tensões geopolíticas que lembra os períodos mais perigosos da Guerra Fria. Conflitos armados se espalham por diferentes regiões. A guerra na Ucrânia mudou completamente a forma como os países enxergam a segurança nacional. O Oriente Médio continua em crise. A disputa entre Estados Unidos, China e Rússia cresce em intensidade. E a tecnologia transformou radicalmente o modo como as guerras são travadas. Hoje, um país pode ser atacado sem que um único soldado cruze sua fronteira. Sistemas financeiros podem ser derrubados por hackers, redes elétricas podem entrar em colapso, satélites podem ser neutralizados, campanhas de desinformação podem dividir populações inteiras. Drones baratos conseguem destruir equipamentos militares caríssimos. E a inteligência artificial começa a ocupar espaço estratégico dentro do ambiente militar. Foi justamente diante dessa nova realidade que o comandante do Exército Brasileiro, General Tomás Paiva, aprovou formalmente uma política de transformação da Força Terrestre. Um plano que pretende modernizar completamente as capacidades militares do país e preparar o Brasil para os conflitos do futuro. Não se trata apenas de comprar novos equipamentos. O objetivo é criar um exército mais rápido, mais tecnológico, mais flexível e capaz de responder rapidamente a ameaças modernas. O próprio exército reconhece que as guerras atuais acontecem em múltiplos domínios: terrestre, aéreo, marítimo, espacial, cibernético e informacional. Isso significa que o campo de batalha deixou de existir apenas no território físico. Agora, ele também está na internet, nos sistemas de comunicação, nas redes sociais e na infraestrutura estratégica de um país. E talvez seja justamente aí que mora a maior preocupação das autoridades brasileiras. O Brasil percebeu que está atrasado. Durante décadas, as Forças Armadas sofreram com cortes de orçamento, atraso tecnológico e falta de investimentos consistentes. Isso aconteceu em governos de diferentes correntes políticas. Direita, esquerda e centro passaram pelo poder sem conseguir resolver de forma definitiva o problema estrutural da defesa nacional. Enquanto grandes potências investiam pesado em inteligência artificial, guerra eletrônica, defesa cibernética e sistemas autônomos, o Brasil frequentemente lutava apenas para manter projetos básicos funcionando. O resultado foi um acúmulo de vulnerabilidades. Muitos equipamentos envelheceram, programas estratégicos atrasaram, sistemas ficaram obsoletos. E a distância tecnológica entre o Brasil e as principais potências militares aumentou significativamente. Agora, o Exército tenta recuperar o tempo perdido. A ideia de manter 20% das tropas em prontidão elevada faz parte exatamente dessa estratégia. O objetivo é garantir que determinadas unidades estejam preparadas para agir rapidamente em situações de crise, conflito ou ameaça à soberania nacional. Isso inclui tropas altamente treinadas, forças de reação rápida, brigadas aeromóveis, unidades paraquedistas, tropas mecanizadas e forças especializadas em ambientes estratégicos como a Amazônia. E existe uma razão muito clara para isso. O Brasil possui um dos maiores territórios do planeta. São milhares de quilômetros de fronteiras terrestres, uma costa marítima gigantesca, riquezas minerais valiosas, reservas energéticas e a maior floresta tropical do mundo. Tudo isso transforma o país em um ator estratégico dentro do cenário global.
A Amazônia, por exemplo, deixou de ser apenas uma pauta ambiental. Ela se tornou uma questão geopolítica. Recursos naturais, água doce, biodiversidade e minerais estratégicos passaram a ter importância cada vez maior em um mundo marcado pela disputa internacional. Dentro das Forças Armadas, existe a percepção crescente de que o Brasil precisa proteger melhor suas riquezas e fortalecer sua capacidade de dissuasão. Dissuasão é um conceito simples. Significa convencer possíveis adversários de que atacar o país teria um custo alto demais. E para isso, não basta ter soldados. É preciso ter capacidade de resposta rápida, tecnologia moderna, inteligência eficiente e prontidão operacional. Foi justamente a guerra na Ucrânia que acelerou esse entendimento no mundo inteiro. O conflito mostrou como drones baratos conseguem destruir tanques milionários. Mostrou como ataques cibernéticos podem comprometer operações militares. Mostrou como informações manipuladas podem influenciar populações inteiras. E mostrou que guerras modernas acontecem em velocidade muito maior do que no passado. Quem demora para reagir, perde vantagem rapidamente. O Brasil observou tudo isso com preocupação. Além disso, o aumento das tensões na América do Sul também acendeu sinais de alerta. A crise envolvendo a Venezuela e a movimentação internacional em torno da região fizeram autoridades brasileiras perceberem que o ambiente estratégico sul-americano já não é tão estável quanto parecia há alguns anos. Isso provocou uma mudança importante dentro do pensamento militar brasileiro. Durante muito tempo, o Brasil acreditou que sua posição geográfica e sua tradição diplomática eram suficientes para mantê-lo distante de grandes ameaças externas. Agora, essa percepção mudou. O mundo se tornou mais imprevisível, mais agressivo, mais tecnológico e mais perigoso. É por isso que a transformação do Exército Brasileiro não envolve apenas armamentos. Ela também inclui mudanças profundas na doutrina militar, no treinamento de tropas e na formação de pessoal. O soldado do futuro precisará dominar tecnologias avançadas, sistemas digitais, inteligência de dados e operações multidomínio. A guerra híbrida exige isso, porque conflitos modernos misturam operações militares tradicionais com ataques cibernéticos, pressão econômica, campanhas de desinformação e sabotagens estratégicas. Um país pode ser enfraquecido sem sofrer uma invasão formal. E o Brasil entende que não está imune a esse tipo de ameaça. Outro ponto importante dessa transformação é a preocupação com a indústria nacional de defesa. As Forças Armadas sabem que depender excessivamente de fornecedores estrangeiros pode ser extremamente perigoso em momentos de crise internacional. Em um cenário de conflito global, países produtores podem interromper exportações militares, restringir acesso a tecnologias ou bloquear fornecimento de peças estratégicas. Por isso, fortalecer a capacidade industrial brasileira virou prioridade. Mas existe um problema enorme nisso tudo. Modernizar um exército do tamanho do brasileiro custa muito caro. E o Brasil enfrenta limitações econômicas históricas. Projetos estratégicos frequentemente sofrem atrasos por falta de recursos. Muitas vezes, o orçamento militar é insuficiente, até mesmo para manter programas já existentes funcionando plenamente. Esse talvez seja o maior desafio da transformação atual. Porque reconhecer a necessidade de modernização é uma coisa. Executar essa modernização é outra completamente diferente. O Exército sabe que precisará de continuidade política, investimentos consistentes e planejamento de longo prazo para transformar intenção em realidade. E isso leva tempo. As próprias projeções estratégicas das Forças Armadas trabalham com horizontes que chegam até 2040. Ou seja, o que estamos vendo agora pode ser apenas o início de uma transformação muito maior. Uma transformação que pretende redefinir completamente a defesa nacional brasileira nas próximas décadas. Mas existe também um debate importante em torno disso tudo. Muita gente questiona se o Brasil deveria aumentar investimentos militares em um país que ainda enfrenta problemas sociais graves, dificuldades econômicas e desafios internos gigantescos. É uma discussão legítima. Por outro lado, os defensores da modernização argumentam que segurança nacional deixou de ser um tema distante. O mundo mudou rapidamente.
As ameaças se tornaram mais complexas, e países que não conseguem proteger sua soberania acabam ficando vulneráveis em cenários de crise internacional. A pandemia mostrou como cadeias globais podem entrar em colapso. A guerra na Ucrânia mostrou como conflitos regionais afetam energia, alimentos e economia mundial. A disputa tecnológica entre potências mostrou que dependência externa pode virar vulnerabilidade estratégica. E agora o Brasil tenta encontrar seu espaço nesse novo cenário global. O problema é que a velocidade das mudanças assusta. A tecnologia militar avança rapidamente, drones autônomos evoluem, inteligência artificial ganha espaço estratégico. Armas hipersônicas desafiam sistemas tradicionais de defesa. Ataques cibernéticos ficam cada vez mais sofisticados. E o Brasil ainda corre para recuperar décadas de atraso. Por isso, muitos analistas enxergam a decisão de manter 20% das tropas em prontidão máxima, como uma espécie de reconhecimento oficial de vulnerabilidade. Uma admissão silenciosa de que o país percebeu os riscos do novo cenário internacional e decidiu reagir antes que seja tarde demais. A questão agora é saber se o Brasil conseguirá sustentar essa transformação. Porque modernizar uma força militar gigantesca exige mais do que discursos e documentos oficiais. Exige dinheiro, exige planejamento, exige continuidade, exige estratégia e, principalmente, exige visão de longo prazo. O Exército Brasileiro parece ter entendido que o mundo mudou profundamente. A era em que guerras eram travadas apenas com tanques e soldados ficou para trás. Hoje, proteger um país significa proteger também redes digitais, infraestrutura crítica, sistemas financeiros, comunicações estratégicas e capacidade tecnológica. A guerra híbrida transformou completamente o conceito de segurança nacional. E talvez seja justamente isso que explica a urgência da nova política militar brasileira. A decisão de manter 20% das tropas em elevado estado de prontidão representa muito mais do que uma medida operacional. Ela simboliza uma mudança de mentalidade, um reconhecimento de que o Brasil entrou em uma nova fase geopolítica, uma fase em que ameaças podem surgir rapidamente, uma fase em que a tecnologia redefine o campo de batalha, uma fase em que vulnerabilidades internas podem ser exploradas por atores externos, e uma fase em que estar despreparado pode custar caro demais. O Brasil finalmente parece ter entendido que soberania não depende apenas de diplomacia, também depende de capacidade de defesa. Agora resta saber se o país conseguirá transformar esse plano ambicioso em realidade antes que o cenário internacional fique ainda mais perigoso. Porque o mundo continua mudando rapidamente. As tensões aumentam, os conflitos se espalham, a corrida tecnológica acelera. E o conceito de guerra moderna evolui todos os dias. Nesse contexto, a transformação do Exército Brasileiro pode representar uma tentativa de garantir que o país continue capaz de proteger seus interesses em um século marcado pela instabilidade. Mas isso depende de execução, depende de investimentos, depende de continuidade e depende também da sociedade brasileira compreender que defesa nacional não é um tema distante. É uma questão estratégica. É uma questão de soberania. E talvez, no futuro, seja uma questão de sobrevivência. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil realmente está preparado para enfrentar uma guerra híbrida? Será que colocar 20% do exército em prontidão é suficiente para proteger nossa soberania diante de um mundo cada vez mais instável, tecnológico e imprevisível? Ou você acha que o país demorou demais para reagir e ainda corre sérios riscos? Comenta aqui embaixo qual é a sua visão sobre tudo isso. Quero ler a opinião de vocês nos comentários, porque esse assunto afeta diretamente o futuro do Brasil. E se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da defesa nacional brasileira.